Neste verde país que vivemos, hoje infelizmente nós vemos a miséria em vários lugares por causa do homem. Se a gente parar pra pensar, é difícil de acreditar que essa terra de tanta fartura, milhões passam fome. Nessa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar, pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Essa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar, pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Que bom ter esse Brasil de Deus e que a gente afirma todo dia que o Brasil pertence, um país cristão, né? É uma nação é a maior nação católica do mundo, uma nação de católicos, de espíritas, de evangélicos, de um povo que diverge doutrinariamente, mas crê em Cristo e que converge para as boas coisas. Então, essa nação, de fato, dessa maioria absoluta de cristãos, é uma nação realmente
que a gente agradece por ser uma nação de Cristo. Hoje eu estou tendo o privilégio também de ter torcida hoje aqui, viu? Não é um auditório. Vira a câmera ali, mostra ali meus convidados ali. Gisele, quem são aqueles dois lá? Presente você? Meus cunhados, Murilo Domingos e Rafael também. Deve ser gente boa, porque o cara quando tem a alegria de apresentar cunhado... É gente boa, é da terra do Zé, né? Não tem gente mais ou menos lá no Mato Grosso. E aquele ali, quem presente você? Aquele ali é o Thiago, meu genro, um paulista, corintiano. Está me acompanhando aí, um grande parceiro, amigo, casado com a minha filha e vai ser pai do Joaquim, que está chegando no próximo mês agora. E eu tive também aqui agora a felicidade... Apresente a apresentadora. Eu quero apresentar, né? A Nani, uma amiga, uma conterrânea, uma pessoa muito especial, né, na minha vida. E há muitos anos não encontrava, eu tive aqui uma felicidade, uma alegria grande de revê-la, está muito linda, parabéns, é um prazer. É, a apresentadora Nani, minha colega aqui, só erra numa coisa, nunca me convidou para ir ao programa dela. E eu, à vontade de cantar nesse programa, e nunca tive. Não, gente, é brincadeira, é brincadeira. É uma super amiga, colega, e realmente é porque o programa dela acontece de dia, vocês que são a audiência dela, sabe, o horário do programa dela, e nem sempre é tão fácil, porque é um programa da tarde, mas eu vou fazer o maior esforço agora para eu poder aparecer no programa da Nani, que eu vou aparecer com uma música nova agora, e eu sei que se eu lançar no programa dela, eu vou virar sucesso. A minha música vai ser tocada direto depois do programa da Nani. Nani, obrigado por você estar aqui com a gente hoje aí, obrigado a todo mundo, aos cunhados de Rezec e ao genro do nosso querido Maurício aqui, coisa boa. Gente, vamos continuar. Qual foi a palavra, Zé? Influencer. Então, vai na sua influência. Usa a sua influência, deputado, e aprova a reforma da Previdência. Na verdade é o seguinte... Falar em reforma da Previdência, eu já avisei, o Brasil sabe, só não falei no meu programa, eu tenho 46 anos de contribuição, viu, Rezec? Tô sabendo. Eu tive carteira assinada aos 14 anos de idade na prefeitura de Itapetinga, na Bahia. O prefeito Evandro Andrade assinou a minha carteira, né? Então eu tenho 46 anos de contribuição. Tenho 26 anos ininterrupto de mandato. Eu hoje me aposentaria, não como dizem as redes sociais e aqueles que querem mentir, depois tem que falar um pouquinho aí sobre a reforma e as mentiras que estão pregando aí, metendo medo dos aposentados. Eu tenho todo o direito do mundo e hoje me aposentaria entre 17 e 19 mil reais, não com 33, como dizem por aí. Alguns sim, aposentaram lá com 33 e tem alguns que até mais. Mas a minha conta é que seria entre 17 e 19. Eu abri mão, porque acho que o sacrifício tem que ser para todos os brasileiros. Eu abri mão, não vou me aposentar, não pedi, não vou pedir, vou me aposentar após após a reforma da Previdência e vou me aposentar com apenas 5 mil reais. Não, não é apenas, não é? Eu vou me aposentar como todo brasileiro e abrir mão dessa aposentadoria. A palavra é influência. Ela está na moda na internet. As pessoas... Você é um influencer, Magno, tem muitos seguidores, mas tem os, vamos dizer assim, os bons influencers e os bad influencers, né? As pessoas que usam a sua influência para fazer proselitismo de coisa ruim. E eu digo porque eu vejo isso cotidianamente. E eu dizia sobre os empresários. Os empresários hoje, essas pessoas sobem lá e dizem que ela oprime o trabalhador, que tira o direito do trabalhador, que não sei o quê. E eu tenho dito, o direito mais sagrado do trabalhador é o emprego. E quem dá esse direito é quem está gerando o emprego, não é o governo, não é ninguém. Não. Então, essas pessoas... É a grande obra social, né? A geração de emprego. É a geração de emprego. Então, essas pessoas foram os mesmos que foram contra o Plano Real, que foram contra a Tancredo naquela época, que foram contra a reforma trabalhista, que são contra tudo que vai dar certo no país. E, nesse momento, eu voltando de novo, estou que nem Kant, sempre remetendo ao lugar onde moro, mas Maurício Rezec, e está aqui Jorge, que está, vou falar em japonês o nome dele, que está indo para Mato Grosso, está abrindo uma clínica de geneticista para fazer o merchan dele aqui. Eu quero que ele fale se tem crise também na saúde aí, viu? Pois Porque é. eu vou falar. Na área deles aí. E aí, o que acontece? Essas pessoas acabam levando todas as outras a demonizar. Então, ele acha que o patrão é ruim para ele. Ele acha que o país desenvolver é uma coisa ruim. Com isso, nós ficamos na rabeira do desenvolvimento. Eu tive agora no Parlamento Europeu. Magno, eu fiquei triste de ver. Pessoas como Jean Willis
Tem uma índia aqui que eu não sei nem se é índia. Ela virou popstar aí da esquerda. Eles vão para a Alemanha, para Bruxelas, chega lá e diz o seguinte: os empresários brasileiros, e não fala nem, os ruralistas, demonizaram essa palavra e diz, estão acabando com a Amazônia. Mentira. Mentira, é o maior preservador Para da quem Amazônia. não tá, para quem está nos assistindo, eu quero dizer aqui, o Brasil preserva 67% do seu território. Faz agricultura em 7,8%. Esses dados não são meus, não são brasileiros, aliás, são dados da NASA. Que estão, isso é via satélite. A nossa área agricultável dá o quê, Zé? 7,8% do nosso território. O Só agricultor isso. hoje é o que mais preserva as nossas florestas. E nós temos a lei mais draconiana, a lei ambiental brasileira é a mais completa do mundo. Nós temos um negócio chamado reserva legal. O que é isso, gente? Reserva legal, você tem uma fazenda. A nossa legislação diz, olha, dependendo do lugar que você tiver, no caso da Amazônia Legal em Mato Grosso, que pega Mato Grosso, Rondônia e tal, você pode desmatar só 20%. Ou seja, você tem uma fazenda, você tem que deixar 80%, você não pode mexer. Ou seja, você vai pagar para os outros ter livre consciência lá na Europa. Mas tudo bem. Aí você só pode... Só uma parece assim, Jean Willis, ele foi embora, né? Largou o mandato porque ele estava sendo ameaçado de morte. Me perdoa essa palavra, mas essa mundiça está rodando os países falando mal do Brasil. Falando mal porque... Mas ele foi embora mente. porque ele foi ameaçado de morte? Eu não sei, eu pedi uma investigação para ver se ele vendeu o mandato ou não. Não consegui está isso. dizendo que ele foi ameaçado de morte. Agora eu vou explicar para o Brasil aqui, só rapidinho, Zé. Sim, Eu não vai vou lá. te falar não, só ligeirinho. Ele Vai foi lá. ameaçado de morte mesmo. Eu vi um e-mail, ele recebeu um e-mail de um sujeito mandando, dizendo que ia matá-lo, que ia colocar antrax dentro das do que fosse para ele. Não gosto de rir no ar, não. Mas eu estou rindo, sabe por quê? O e-mail que ele recebeu, Nani, fala só sobre ele, não. O e-mail fala sobre duas pessoas, que eles vão matar duas pessoas. Jean Willis, por isso, por aquilo, vão mandar antrax, que eles vão morrer envenenados, que não sei o que. Ele fala de duas pessoas no e-mail. Jean Willis, quem é outra? É um tal de Magno Malta. O cara mandou para ele e para mim. O e-mail é para nós dois. Eu também tinha que estar na Europa agora. Recebendo o direito humano da ONU, fugido, entendeu? Curtindo. Refugiado. Cara, deixa de ser cara de pau, deixa de ser cara de pau. O cara realmente foi identificado pela polícia do Senado, que procurou a Polícia Federal. Eu fiz um ofício ao presidente do Senado, oficiou a Polícia Federal, foram, rastrearam, o cara existe, que ameaçou nós dois. O cara está preso, foi preso em Miami, pegou 40 anos. E ele está aí com medo de morrer. Ele está com medo de morrer. E agora está vivendo de dinheiro da ONU, vai para aqui, vai para ali, camisinha Louis Vuitton e não sei o quê, comendo em restaurante bacana na Europa, É e gente esquerda caviar. acreditando nisso aqui. Chamada esquerda aqui, caviar. chupa aqui para ver se sai leite. É brincadeira, mamãe me acode, me acode. Isso é uma piada. O e-mail dele existe, mas eu também estou no e-mail. O cara que quer matar eu também, o vagabundo que quer matar eu. Ó, medo, eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Eu devia estar na Europa também curtindo. Agora, eu estou sem imunidade, não posso falar essa palavra que você falou. Que parede de igreja. Eu não posso falar essa palavra que você falou sobre ele aí, mas que eu estou sem imunidade, estou meio... Deixa eu falar um pouquinho A para ficar mais mudança ameno. traz medo, Magno. Deixa o doutor falar Falar um pra ficar pouquinho mais- ameno, Deus. Doutor, ficar- mas vou te fazer fala. uma colocação. Eu estava semana passada no jantar com alguns colegas seus de profissão, médicos também, e a primeira vez que eu vi na minha vida, é aí que eu vi que eu acho que a Cris está ficando brava mesmo. Eu vi um médico falando que gente adiando até cirurgia, em termos do momento econômico Até também. sobre isso que eu queria falar mesmo, né? Porque Mas tá a falando crise, viu, doutor crise. Jorge? A crise está tão brava que na minha cidade eu passei, eu falei, não está fácil para ninguém não, porque estava escrito lá, conveniência do Batman. Eu falei, caramba, você vê que não está fácil para ninguém mesmo, porque eu... Até bate, Até o né? Batman abriu a menina. Quando o político vai e faz sua campanha, normalmente fala de saúde, educação, saúde, educação. Aí depois, passado um tempo, fica... O que a gente vê mais na televisão é que está mal, está mal, está mal. E realmente a saúde também é afetada, é bastante afetada. Com a crise, assim, mesmo eu que tenho uma clínica, graças a Deus, privada, tem um bom movimento, mesmo assim a gente sente a crise. Esse que você falou de postergar a cirurgia, antigamente, como São Paulo, sempre drenou muitos pacientes do Brasil todo. Sim. É referência, São Paulo como toda referência. E cirurgiões tinham agenda cheia, começou a diminuir. Uma clientela que tem poder aquisitivo, diminuiu. Imagina na camada social
menos favorecida. Até essa camada que faz reprodução humana, que sua área é reprodução Então, humana, né? Queria até que você exatamente falasse sobre isso que eu ia falar, né? Porque, e a reprodução humana, a pessoa acha que a infértil é um luxo. Quer dizer, acha que ser infértil não é uma doença, acha que ter um filho é um luxo. Para que vai ter um filho? A pessoa não está tendo nem condição de se alimentar, para que ter um filho? Só ter um filho é um instinto, a pessoa quer ter independente. Tem gente que tem mulher que chega assim, entre morrer e ter um filho, eu prefiro correr o risco até de morrer do que não ter um filho. Então, ter um filho é importante para uma pessoa. A pessoa fala, vamos tratar de câncer, câncer que é importante. Não, a questão biológica, o instinto da mulher, ela quer ser mãe. Mas me diga uma coisa, como se estivesse programado para a preservação da então, espécie. você vê, até os animais, assim, quando, né, logicamente eles não pensam, mas eles sobem o rio, às vezes morrem por causa do instinto. Então, a mulher, como é um animal também, no bom sentido, ela tem esse instinto de querer procriar. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque o Brasil, como todo, estando em crise, imagina o tratamento de infertilidade, que é um tratamento que normalmente não é fornecido pelo SUS, pelo governo. São raros lugares onde tem isso. Imagina quantas mulheres que tem no Brasil que precisariam desse tratamento e não tem como. Responde uma pergunta minha. Mãe dizia assim, ó, o homem que morreu sem ser chamado de pai não viveu. Quando você está se vendo a mulher, eu prefiro morrer numa tentativa, mas eu quero dar luz, e realmente a maternidade é uma coisa, e mulher é diferente de homem exatamente porque tem um útero. Não é diferença porque ele é masculino, ela é feminina, não. A diferença é em tudo mesmo. É corajosa, mulher, você tem 100 presos por corrupção, não tem uma mulher no meio, 1000 presos, tem meia mulher, delegada mulher é mais mão dura, juíza, promotora, tudo é mais mão dura, mulher é diferente, porque o útero faz ela assim. Acabou de parir, está em pé, o homem extraiu uma verruga nas costas, você vai visitar ele vem andando devagarinho assim, o cara fala, operou o joelho? Não, aqui, pô, bicho, arranca um dente, passa 3 dias deitado no sofá, entendeu? Mas mulher é diferente. Agora, uma coisa existe, qual a possibilidade, ou a possibilidade que não existe, de uma mulher engravidar, mesmo com tratamento? Dizer assim, ó, isso aqui é zero. É difícil, viu? Se a mulher aceitar toda a tecnologia que existe, assim, é muito difícil que ela não consiga ter o filho. Precisa ver até que ponto que ela vai aceitar isso. Por que eu estou falando? Por exemplo, se a mulher não tem útero, tem como a mulher ter filho, coloca o embrião no útero de outra pessoa. Se a mulher não tem mais óvulos, tem mulher que pode doar óvulo para ela. Então, é difícil. A idade, 50 anos, é uma idade mais avançada? É possível também. Até 50, tantos anos de idade. Então, assim, o problema mais é a questão mais psicológica, né? Porque a mulher, às vezes, com 55 anos, vai ter filho, ela pode sentir-se porque tem uma mística também agora, em cima disso que está correndo risco, né? O importante, desculpa, aproveitar esse momento para falar não, uma coisa muito... eu não entendo nada. Muito importante é o seguinte, muitas mulheres veem as pessoas, assim, as artistas, né, tendo seus filhos lá 45 anos, 48 anos, e acham que ela pode esperar até lá. Só que esquece que o óvulo dela vai chegar, tem essa idade também. O que acontece é que muitas dessas pacientes acabam tendo que recorrer a receber óvulo de outra mulher para engravidar. Então, isso é uma situação que é difícil da mulher aceitar. Dificilmente a mulher aceita e bate pronto. A gente vai pegar o óvulo de outra mulher para colocar em... Ela não quer, ela quer o óvulo dela. Então, doutor, isso é uma situação muito difícil de aceitar. Mas... Desculpa, só para comentar. Então, só como alerta, não espere chegar aos 40 e tantos anos para procurar ajuda médica. Pode congelar os óvulos antes. Mas e essa vida moderna, né, esse mundo moderno que a gente está vivendo, existe o perfil da pessoa, do casal, da mulher que vai buscar engravidar ou não prefere congelar um feto, um óvulo, porque não está numa fase talvez ideal para engravidar e guarda isso para botar talvez no momento oportuno? Essa pergunta que você está falando é extremamente importante, assim, principalmente aquelas mulheres que estão lá fazendo a faculdade, depois fazer pós-graduação, depois quer uma independência financeira, aí a coisa mais difícil, encontrar o príncipe encantado, é mais difícil, porque ela chega lá para seus 38, 32 anos de idade, aí ela tem uma independência financeira, ela também não vai sujeitar a encontrar um homem que vai mandar nela, ou que vai... Então, ela quer ter sua independência também financeira e dificilmente ela vai se relacionar se não for uma pessoa que ela acha que está no nível para ela. Então, aí fica mais difícil de ela encontrar essa pessoa. E, então, nesse aspecto, é importante também vocês saberem que é possível guardar os óvulos para o futuro. É possível congelar os óvulos. Tecido ovariano também é permitido,
mas ainda é experimental. Doutor, uma pergunta. A mulher, quando ela tem 45 anos, mas ela congelou um óvulo com 30 anos, o que vale em relação ao risco da gravidez é a relação ao momento que ela congelou o óvulo ou o momento... Isso aí que você falou é extremamente importante. Se ela congelou o óvulo aos 30 anos de idade, a qualidade do óvulo ela vai manter-se aos 30 anos de idade, como se fosse um óvulo de 30 anos de idade. O que acontece é que o útero envelhece um pouquinho mais, mas a qualidade do óvulo é aquela qualidade dos 30 anos. Fica imobilizado, congelado por esses 10, 15... Aí, às vezes pergunto, por quanto tempo pode congelar? Pode ficar congelado? Por mais de década. No Brasil não tem uma regulamentação que pode ficar 10 anos. No Reino Unido diz 10 anos, mas é o único local onde que fala que pode ser 10 anos. Na verdade, pode congelar por tempo indeterminado. Aí a pessoa pode... Qual que é melhor? Congelar óvulo, embrião? Geralmente congela óvulo, porque quando congela embrião, tem o parceiro aí, que é o marido, ou o namorado, depois pode separar e vira um problemão. Mas Doutor, hoje é muito comum a gente congelar óvulo. O casal hoje, é permitido na legislação brasileira o casal escolher, parece que a ciência hoje, né, nessa área, já está nesse ponto, nesse nível, né, de tecnologia, escolher não somente o sexo, até mesmo a cor dos olhos, né? Parece que existe isso até talvez um problema genético que possivelmente aquele feto poderia desenvolver quando se tornasse uma criança ou um adulto. Você já cuidar disso, fazer com que aquele bebê, né, que venha a ser concebido, né, depois da gravidez, ele possa, de fato, ser, do ponto de vista científico, obviamente, um bebê saudável, perfeito, talvez imune de alguns problemas que ele poderia adquirir ao longo da sua vida de uma maneira natural? Na verdade, assim, hoje o máximo que se pode fazer é escolher o sexo. É possível, é permitido somente para ver se tem alguma doença. Não é permitido somente por uma vontade do pai. Quero ter um menino ou uma menina. Não pode. Agora é muito fácil. Não. Agora é muito fácil fazer, hoje, fácil, depende da tecnologia, mas é muito fácil hoje fazer o diagnóstico genético, ver se o nenê tem algum problema. É permitido fazer o diagnóstico, é permitido descartar embriões afetados, doentes. E agora, essa parte mais sofisticada da engenharia genética, acredito que nenhum dia não vai ser possível fazer isso. Por quê? Porque a pessoa, quando vai fazer um filho, não vai escolher a cor dos olhos, né? Que é um ser humano. Então, dificilmente isso vai dar continuidade. O que sim acontece, que já é feito, é justamente fazer essa seleção de algum nenê que, depois de nascer, vai morrer. Então, por isso que faz essa seleção. Há poucos dias teve uma polêmica sobre aquele médico chinês. Então, exatamente esse tipo de... exatamente esse tipo de experimento que não vai ser, provavelmente não vai ser nunca possível, porque o que se faz é livrar a humanidade do máximo de doença possível, mas não fazer uma eugenia, isso nunca vai ser permitido. Uma outra coisa, a especialidade da pessoa. Quem é o tipo de médico? Quem é o médico? Qual é a especialidade? Por que a minha pergunta? Você dá alguns cursos por ano e tal, congressos que tipo de médico vem? Qualquer médico de qualquer especialidade ou só dessa área mesmo? E qual é a especialidade mesmo? Por que eles vêm e se preparam se ele tem um outro tipo de especialidade? Na verdade, sim. Que o Magno, como a gente acabou ficando amigo, a gente viajou junto por causa que a gente está aqui, né? A gente acabou ficando Nós fomos juntos para Israel, viu, gente? E vamos voltar novamente. Já convidei Maurício para ir com a gente. Final do ano, né? Final do ano, vamos passar Natal, experiência maravilhosa em Belém, ali do lado onde Jesus nasceu, viu? Olha, tá aqui. Nós tivemos ali, ó, naquele lugar ali, não foi? Eu bati um monte de foto de Enzo ali, ó. Enzo é um gênio, que é o filho dele, desse tamanhozinho assim. Na verdade, o Magno é um amigo que, na verdade, é a minha esposa, que é dentista dele há 20 anos, né? Esse sorriso bonito, a única coisa que ele tem são os olhos verdes que o pai escolheu. Foi escolhido, meu pai escolheu. E ela sempre falava dele. Foi Roseli que me deu. Sempre falava dele com muito carinho, né? Falando da idoneidade dele e tudo mais. Aí coincidiu da gente viajar, a gente ficou amigo e por isso que a gente está aqui. E é interessante que ele me convidou para, vamos lá no meu programa falar. Falar do quê? Eu sou técnico, né? É disso aí que você está falando. Então, falo de medicina, né? E depois eu estou vendo aqui que o pessoal mais empresário, falei, como que você vai fazer esse bate-papo, Excelente né? ser médico, ser empresário da então, medicina. aí, Né? Você tem clínica, não tem? Então, exatamente. Aí como que ficou, né? Eu, como técnico, né, que eu fui sempre, durante vários anos, fiquei na USP, escrevi livro de cirurgia, o primeiro livro de cirurgia laparoscópica e estereoscópica no Brasil, que escrevi há vários anos atrás. Aí depois, eu cheguei e me dediquei à parte de reprodução humana mais afim, porque eu fui aos Estados Unidos e voltei e me dediquei a isso.
Aí começou a crescer, crescer e cada vez mais aumenta o número de casais inférteis e de gente querendo aprender. Aí eu fiz um curso, aí o curso, graças a Deus, hoje tem bastante médico aprendendo com a gente. E os alunos médicos também vão pelo Brasil, ginecologistas, né? E aí acaba que agora a gente está em 3 estados, com clínica em 3 estados por enquanto, e está Vai com dar tendência a quais Ou são crescer. os seja, um estados? grande empresário também. empresário. E está sofrendo também. Quais são os estados? De Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, e em Sinop, no Mato Grosso, e a gente está em vista de outros locais, mas é mais por uma necessidade do mercado que propriamente eu ter pensado de fazer isso, mas é que está havendo essa necessidade da divulgação, do número de pacientes que tem. Apesar da crise, tem muita gente precisando. E a gente até lançou um programa de baixo custo justamente para ajudar Parabéns. essa população. Parabéns. Chama Projeto Girassol. A sabe? clínica daqui em São Paulo fica onde? Fica perto do MASP, perto do Sírio-Libanês. É uma região, logicamente, cara, Tem- mas a gente reserva um espaço lá para atender esses pacientes com menor poder aquisitivo também. Tem imagem? Tem? Você tem imagens lá? Tem. Vamos colocar essas imagens no ar aí também. Eu queria também colocar as imagens Tem imagem da Toledo? A nossa empresa lá de mineração, né? Para Pedi ver. o Thiago para passar para mim, Thiago. Nós vamos passar, vou colocar no ar aqui. Tá bem? Me diga uma coisa, qual é normalmente as empresas, elas têm, por exemplo, tem o preto, que é não sei o quê, o outro é Azul Bahia, o outro não sei o quê e tal. A tua marca qual é? O Espírito Santo, né, se tornou conhecido mundialmente falando no setor de rochas por ser o maior produtor do granito amarelo do mundo. Né? E o granito amarelo do Brasil, especificamente produzido no Espírito Santo, na região norte e noroeste do Espírito Santo, é vendido para todo mundo, né? Igual eu falei, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, assim, a Toledo é uma empresa que ela iniciou a sua atividade no setor de rochas explorando esse granito amarelo, né, um amarelo de um mercado muito grande, e depois fomos buscando outros materiais. O mercado é muito exigente, né? E, sobretudo, nós temos uma concorrência com o produto europeu, o mármore europeu, que é um material também de muita beleza, muita exclusividade, e o Brasil foi se destacando não só como produtor de rochas clássicas, né, como amarelo, preto, branco, mas como hoje o maior produtor de rochas exóticas do mundo. Variedades, cores diversas, uma coisa assim, maravilhosa. Isso aí nos colocou Dá para arrumar um novamente. pedaço bem bonito, não? Para me colocar aqui? Claro, claro, vou fazer um preço especial para você. Arruma pra Boa. mim. Mas enfim, Gosto isso é do muito semidão. bom. É muito bom porque as rochas brasileiras hoje, elas têm realmente uma exclusividade, uma textura e cores fantásticas e estão conquistando todo o mundo. Então nós temos rochas hoje, produtos hoje brasileiros que vão de A a Z, ou seja, nós temos produtos para a população mais de baixa renda, mas como também produtos que vão para Dubai, para sheiks, para bilionários norte-americanos, russos, até mesmo no Brasil, enfim, com mais beleza até e, sobretudo, qualidade do que as melhores rochas italianas. Vamos continuar falando, daqui a pouco nós vamos falar sobre o agronegócio, que é o jumento que carrega o PIB desse país nas costas. O agronegócio no Brasil. Mas, Magno, eu tenho uma coisa que eu achei Não, tu vai interessante. perguntar no outro bloco, nós vamos falar, pode ser no outro bloco? Pode no outro bloco você pergunta, nós vamos falar sobre o agronegócio. Esse mês, como se comemora, se comemorou o Dia das Mães, a gente tem que continuar sempre, acho que o Dia das Mães é todo dia, né? Quem não tem mãe, assim, tem mãe e mãe, pai, pai, tem médico e médico, mas eu tive mãe de verdade. Assim, minha mãe, Deus levou ela aos 57 anos de idade. E filho não cresce. Quem tem filho sabe que filho não cresce. Então, eu era sempre uma criança para minha mãe, ela foi aos 57 anos de idade, e tudo que eu sei na vida foi minha mãe que deixou. Ela deixou uma riqueza para mim que não dá para ninguém comprar. Amor a Deus e vergonha na cara. Isso é a riqueza que o pai pode deixar para um filho, que a mãe pode deixar para um filho. E minha mãe, Dona Dadá, deixou para mim. Então, nesse mês, eu resolvo homenagear minha mãe e a mãe de todos, né? E quem tem suas mães vivas, que aproveita, né? Tem gente que gasta tanto tempo errado, joga tanto tempo fora, ao invés de ali dar um beijo na mãe, estar junto com a mãe. Se eu tivesse Dona Dadá aqui, minha homenagem à minha mãe, que já foi uma homenagem póstuma, e à sua mãe. Visão da vida.